Boa noite, boa tarde, bom dia, mãe e pais atípicos, famílias atípicas. Mais um vídeo. O vídeo de hoje eu não vou falar necessariamente especificamente sobre gestão de emoções. É um tema pertinente para nós mães que vivemos essa realidade constantemente. Eu vou falar hoje sobre as agressões que nossos filhos vivem e passam nas escolas, sejam elas municipais, estaduais, particulares, inclusive, e o pior, em APAES, em escolas que são preparadas para lidar com esse tipo de criança e adolescente. O número de agressões vividas por essas crianças, pelos nossos filhos, é muito maior do que a gente imagina, porque na verdade o que a gente fica sabendo é o que vira notícia, é o que sai no jornal, é o que por um acaso tem ali, é uma escola monitorada. Mas, infelizmente, a maioria das escolas não são monitoradas por câmeras hoje. E ainda que seja, a maioria acaba saindo impune. E aí, agressões, eu estou falando de todos os tipos, tá? Porque agressão, existe a agressão psicológica também, que para uma criança com autismo, com qualquer outra deficiência, essa agressão psicológica mexe tanto quanto a física. Ela regride em várias áreas da vida. Isso mexe de uma forma com a cabecinha deles que a gente só de imaginar já é sofrido. E aí, é claro, também tem as agressões físicas, né? E quando a gente fala em agressão física, nós não podemos excluir o fato de que nem toda agressão física deixa marcas. Como a gente vai lá, né, faz um BO, tem que fazer o... Como é que é o nome? Não, quando a gente faz... É isso. Quando a gente faz o BO lá e faz a perícia, nem tudo deixa marca, porque pode ser um puxão de cabelo, pode ser um empurrão, pode ser inúmeras formas de agredir uma criança fisicamente sem deixar marcas. E por que esse assunto é tão importante? Principalmente porque muitas dessas crianças, primeiro, é não verbal, elas não conseguem verbalizar. Mas existe também uma parcela em que é verbal, é o caso da Vitória, ela sabe falar, porém ela não sabe se comunicar, se expressar. A gente pergunta para ela, Vitória, o que você comeu hoje? E ela repete o que já está gravado na cabecinha dela. Vitória, o que você comeu hoje? Aí a gente fala, você comeu arroz, feijão? Ela repete, comeu arroz, feijão. Essas crianças não conseguem expressar geralmente onde dói, o que está doendo, o que aconteceu. Isso é muito comum. Então, nós pais ficamos só naquela, assim, a gente desconfia, a gente acaba pegando até um ranço. Vamos falar bem a verdade, a realidade como é. A gente fica com a pulga atrás da orelha, só que a gente não tem como provar. A gente vê a mudança de comportamento, a gente acha estranho, mas não tem câmera. A Vitória, eu já contei em um vídeo que ela sofreu uma agressão, foi uma agressão física, porém não deixou marcas. Eu estava numa fase da minha vida que eu estava um bagaço, eu estava um caco. Inclusive foi na mesma época em que o Rafa, meu marido, estava nos deixando. Obviamente isso me abalou demais. Para quem não sabe, eu vou abrir um parênteses, a gente já voltou e estamos muito bem, graças a Deus. Literalmente, graças a Deus. Mas foi uma fase difícil. Eu tive que correr atrás de mundos e fundos, porque eu sabia que tinha acontecido algo e todo mundo me escondia e mentia. E isso acabou, me deixou arrasada emocionalmente. Até que um dia, uma professora veio me procurar em off, contou tudo o que aconteceu e eu fiquei sabendo de que todos os funcionários da escola tinham uma ordem expressa que vinha de cima, de uma pessoa que estava numa posição, num cargo acima, onde a regra era, tudo que acontece na escola, morre na escola. Os pais não devem ficar sabendo. Eu tenho até que respirar um pouco, porque quando eu fiquei sabendo disso, eu tinha alguns conhecidos ali dentro. Eu não posso falar que o que me deu vontade de fazer porque eu sou cristã. Então eu vou guardar para mim, mas provavelmente você deve estar pensando a mesma coisa. A gente tem que respirar e contar até 10, até 20 e vamos contando até que faça efeito. No momento, com o meu estado emocional, eu não tive condições de fazer nada, a não ser, é claro, tirar a Vitória dali,
Foi também um período ali, foi bom porque foi perto das férias, então já estava acabando. Foi inclusive na época em que ela acabou indo para a PAI, o que me aliviou bastante. E futuramente, ali depois de umas semanas apenas, eu fui fazer um boletim de ocorrência. Só que nesse boletim de ocorrência, durante a perícia, o profissional ali responsável pela perícia, ele meio que foi irônico comigo porque não tinha marcas. Eu falei que o ocorrido já tinha acontecido há algumas semanas, mas que de qualquer forma não havia deixado marcas na época. Não deixou marcas físicas no corpo da Vitória, mas deixou marcas que por muitos e muitos meses a gente teve que trabalhar nisso. Ela ficou com trauma de ir para a escola, ela regrediu, eu estava tentando desfraldar ela naquela época e ela não desfraldou até hoje, inclusive ela está com 8 anos, para você que não me conhece. A Vitória foi diagnosticada com a paralisia cerebral, o autismo do nível 3 de suporte com deficiência intelectual. Então já aproveita e se inscreve no canal, porque a gente não procura inscritos, nós procuramos amigos, porque a gente sabe o quanto nossa jornada é solitária de alguém que entende o que a gente passa. Então já fica aí, para quem já é de casa, é claro, né? Deixa um curtir aí que ajuda bastante a gente tem alcançado algumas pessoas e essa troca é muito legal. E voltando ao assunto, o que acontece? Muitas vezes nós mães estamos tão fragilizadas que a gente não consegue ir lá e fazer um boletim de ocorrência. Eu preciso mencionar aqui também que após eu fazer esse boletim de ocorrência, quando essa auxiliar foi chamada para prestar um depoimento, ela entrou em contato comigo, me mandou mensagens me coagindo de alguma forma. E é claro que eu me senti mal, eu me senti ameaçada, eu não conheço essa pessoa, o pouco que eu conheço é que ela agrediu a minha filha. Então a gente vem carregando tantas emoções no decorrer dos anos, das semanas, que isso abala muito a gente. Acontece que muitas mães acabam deixando passar pela falta de suporte, pela falta de apoio, pelas ameaças da escola, inclusive, de outros profissionais. E aí tem aquela parcela de pessoas que vão atrás e todo mundo acaba impune. No caso da Vitória, essa auxiliar não foi afastada da escola. Graças a Deus a Vitória saiu, mas eu sei que não aconteceu absolutamente nada. E é claro que a gente fica revoltado em alguns momentos. A gente quer justiça. A Vitória saiu de lá, mas essa pessoa está cuidando de outra criança na mesma situação que a Vitória, de repente. A impunidade, a injustiça, a falta de apoio. De forma geral, as pessoas acham que... Não sei, às vezes eu penso que eles acham que nós mães vivemos em Nárnia, que a gente não percebe que tem alguma coisa de errado acontecendo. Eu vejo um abuso de alguma parte, achando que como essa criança não verbaliza, não explica, os pais não vão ficar sabendo. A gente vê abuso aí com medicações, a gente vê vários tipos de abusos e não são da forma de bullying apenas com crianças, com colegas da classe, são com os profissionais também. E quantas crianças não têm a opção de mudar de escola? Escolas particulares, nós vemos o que nós sabemos que existe uma lei que protege nossos filhos, mas nós sabemos quantas escolas particulares negam essa matrícula, negam esse professor de apoio. Imagina quantas Vitórias, quantas Marias, quantos Josés não estão passando por isso e as mães caladas, sem provas, sem um respaldo legal. É assustador imaginar o que essas crianças passam nas escolas. Mãe, eu entendo que tem momentos e tem fases em que nós estamos esgotadas. Nós ficamos assim, não consigo nem descrever em palavras assim agora. Mas a gente está aos prantos, aos pedaços. Falta força às vezes. Mas a gente sempre tem que estar atento a
todos os sinais. Nem sempre é uma agressão física ou verbal necessariamente, mas pode ser um descaso de deixar a criança sem comer, de deixar a criança com fralda suja, que eu já ouvi muito também, e isso é triste, é revoltante. É todo tipo de descaso que quando as mães vão atrás, parece que a mãe está sempre errada. Sempre tem uma desculpa, sempre tem um respaldo da escola, seja do governo, seja da prefeitura. Mães, fiquem atentas a cada pequeno sinal, seja da escola, seja do monitor, seja do ônibus, da van, seja no seu próprio filho, porque ele é quem mais vai te dar esses sinais. Se você estiver num momento fragilizada, mesmo assim, numa melhor hora, vai lá, faz um boletim de ocorrência, vai atrás, fala com a professora, fala com o diretor, fala na terapia, com quem for, procure uma ajuda e principalmente hoje nós temos, graças a Deus, né, a internet nos ajudou nisso, nós temos inúmeros canais aí, perfis, como fala, de advogados assim, que falam sobre direito, né? Jurídico, né? Que dão essa assistência jurídica, legal, para tirar uma dúvida de forma gratuita. Então, vai sempre atrás dos seus direitos. Informação é tudo. Quando a gente tem informação, a gente tem o quê? Informação é poder. Não acredite em tudo que você escuta, que veio dali, procura a fonte. Vai procurar uma pessoa que sabe do assunto para se informar. E por isso, é claro, eu sempre falo aqui, nós, pais, precisamos estar bem para que o nosso filho esteja bem e não o contrário. Nós somos o respaldo do nosso filho, nós somos a força para os nossos filhos, até que eles consigam criar essa independência. Então fica aí no canal, toda sexta-feira às 7h17 da noite a gente posta um vídeo com um tema novo, sempre com base cristã, nas dificuldades que nós passamos no dia a dia, falando também um pouco de gestão de emoções, porque falta muito para nós mães essa assistência. E durante a semana postamos alguns vídeos curtos, alguns shorts, então acompanhe a gente aí. Um beijo, até semana que vem.